E aí, galera do Galoá, hoje a gente está aqui com o professor Paulo de Projeto de Vida e a gente está apresentando aqui o podcast Trilha do Futuro. Paulo, a primeira pergunta que a gente queria fazer é: o que te levou a escolher essa carreira da docência de ensino? Olá a todos, muito obrigado pelo convite. É uma honra aqui poder ser o primeiro entrevistado do podcast deste semestre, que é um trabalho que eu tenho muito orgulho de fazer com vocês. Bom, a docência eu escolhi acho que desde que eu era bem criança. Sempre tive na minha cabeça conhecer professor em algum momento da minha vida. E daí eu fui fazer odontologia, depois eu fui entrar na faculdade de jornalismo. E quando eu entrei na faculdade de jornalismo, eu tinha certeza de que eu ia ser professor. Aí tem um livro, inclusive, que eu devo estar lançando em breve, falando sobre criatividade e sobre história de vida, o quanto que você tem, vai construindo na sua bagagem, você depois aproveita isso na sua vida de algum momento da história, né? E daí eu sempre fui assim, o líder na minha escola, sempre fui que escrevia as peças de teatro, sempre ensaiava com os colegas. Quando eu tinha 10 anos de idade, a minha diretora da escola me matriculou no curso de contação de história na Faculdade Federal de Goiás, então eu aprendi a contar histórias dentro da faculdade. E depois, quando eu fui morar nos Estados Unidos, eu também trabalhei em escolas nos Estados Unidos, com essa bagagem de contação de história. E aí, quando me formei em jornalismo, eu sempre acreditei que você tem que ter ali uma carreira paralela, uma carreira não linear, né, para você seguindo ali, para ter mais opções de escolha. Eu sempre falo para os meus alunos do projeto de vida que cria uma carreira em que você tem a opção de escolha. Crie caminhos para você ter a opção de escolher em alguns momentos da sua vida. E daí foi isso. Então, eu deixava sempre ali uns 20% do meu tempo dedicando à docência, porque não é só você ser professor do dia para o outro, é você estudar para isso, né? Então, eu fiz várias especializações, eu tenho 7 pós-graduação, fiz mestrado, fiz doutorado na Universidade de Brasília. Eu sou professor lá na Universidade de Brasília também, de empreendedorismo e comunicação. Então, tudo isso eu fui fazendo paralelo com minha função de jornalismo e de assessor de imprensa. E aí, hoje eu estou aqui também com o projeto de vida. Hoje eu sou professor na disciplina de empreendedorismo e comunicação da UNB, professor de inovação na Faculdade Senac DF e professor de projeto de vida do Colégio de Galoá. Legal. Você disse que começou em odontologia, foi isso? Como é que foi isso, Paulo? Então, isso é bem legal da gente falar, inclusive, sobre o projeto de vida e questão das habilidades de carreiras, né? Fazer odontologia era um sonho da minha família na época, até porque a gente morava em cidade pequena, não tinha essa perspectiva de, por exemplo, ser jornalista dentro de uma cidade pequena. Normalmente as pessoas pensam em ser médico, advogado ou dentista, enfim, né? Como trabalhar em odontologia. Essas profissões mais, assim, comuns no sentido de serem mais fáceis, assim, de você trabalhar em um lugar menor. E daí, eu sempre quis fazer comunicação, sempre achei que eu fosse trabalhar com marketing, comunicação, enfim. Só que tinha um negócio que eu entrei na faculdade muito cedo. Eu me alfabetizei com 4 anos e entrei na faculdade com 16 mesmo, né? Logo no início eu faço aniversário em maio e eu já tinha 16 anos, ou seja, quando eu entrei na faculdade em fevereiro. E daí, eu fiz 2 anos, adorava a faculdade de odontologia, eu era monitor, eu ia em várias escolas com os professores e tudo. Mas no meio do caminho, eu fui estudar inglês nos Estados Unidos, porque também foi um combinado com a minha família de que eu ia ficar um ano lá fora. Nesse tempo que eu fui estudar lá fora, quando eu voltei, aí eu achava que eu tinha que seguir uma carreira que eu me visse mais, assim. Então eu tive mais tempo tive mais tempo para pensar. E foi essa carreira que eu segui e eu adoro fazer comunicação, adoro. Eu trabalho muito, hoje eu tenho, eu falei, 5 jobs agora, atualmente, mas é um trabalho que eu faço assim com alegria. Eu não me vejo, não é um trabalho cansativo, com obrigação. Eu adoro o que eu faço. Então, como que você veio com a ideia de criar a disciplina de projeto de vida, especificamente aqui no Galoá? A disciplina do projeto de vida, ela veio com a mudança da BNCC. Quando a gente estava no meio da pandemia, teve a mudança da BNCC e veio a disciplina projeto de vida junto. Nessa época, eu fazia trabalho com a professora do Cineia e nós juntos criamos, eu contribuí no desenho desse novo ensino médio com o Colégio de Galoá. E nesse novo ensino médio tinha o projeto de vida, onde eu fiquei parte de desenhar ajudar no desenho dessa disciplina. Eu desenhei tudo, entreguei
para o colégio, como eu achei que deveria ser feito. Inclusive, nessa época, eu fiz uma pós-graduação exatamente nessa área, para me dar ainda mais embasamento teórico de como levar isso adiante. E aí eu entreguei, e na época eu fui convidado para ser o professor na Universidade de Brasília, substituto. Eu fui, e não fui o professor de projeto de vida, mas eu entreguei o projeto pronto. Quando passou um ano depois, eles me convidaram para assumir, de fato, a disciplina, e eu vim. E é um desafio constante, não é uma disciplina fácil de você lidar, porque tem muita dinâmica as aulas, assim, tem que ter muita criatividade, e manter os alunos focados em assuntos que eu brinco que não tem resposta certa no final do livro, né? Porque qualquer outra disciplina você tem lá o que é certo e o que é errado. No projeto de vida não, então não tem. Então, falar de autoconhecimento, de valores, de habilidades, não é uma coisa assim que jovem gosta de, adolescente, né? Gosta de falar o tempo inteiro. Sim. E aí é uma disciplina que eu gosto muito de fazer, mas exige muita concentração em termos de tentar manter a galera concentrada. Né? E a Trilha do Futuro, Paulo, como é que surgiu? A Trilha do Futuro foi uma experiência que eu queria trazer uma coisa prática que falasse sobre comunicação, brincasse um pouco com a oratória, com essa ideia de planejamento de roteiro, porque qualquer profissão vai lidar com isso aqui que nós estamos fazendo hoje, né? Com podcast, com entrevista, que seja entrevista escrita mesmo para um jornal. Porque os profissionais hoje que querem aparecer, que querem se destacar, tem que ter essa habilidade, tem que ter esse conhecimento para lidar com a imprensa, com o conteúdo. Nós estamos aí, né, com as redes sociais. Ele não é visto ali fazendo, não falo nem dancinha de TikTok, mas se posicionar mesmo com autoridade nas redes sociais. Hoje isso é fundamental. E aí eu acho que essa dinâmica do podcast traz isso de uma maneira divertida, mas também séria, né? Que é mais fácil você ter um microfone, você ter um controle, você ter um roteiro. É isso, para os alunos aprenderem com as outras pessoas, trocar experiência, mas ter essa prática também da comunicação, criatividade, comunicação. E puxando o gancho que você tem falado, os alunos manteriam foco na aula, você começou ano passado, né, no ensino médio. Você gostou de estar lidando com a gente, o pessoal do médio, o pessoal da faculdade, como é que são os dois mundos? Boa pergunta. Eu vou começar perguntando pro João. João, o que você também chegou agora na aula de projeto de vida? Você gosta da aula de projeto de vida? O que você acha? Por enquanto tô gostando. Eu acho que só participei de umas 5 aulas por aí, mas os principais pontos da aula é que a gente aprende sobre as principais habilidades que a gente tem que aprender, não só as habilidades pedagógicas, mas também de crescimento pessoal, como criatividade, trabalho em grupo, e também aprender a fazer alguma coisa com base nas expectativas. Então, é outro mundo, são dois grupos diferentes, né? O universitário e o aluno de ensino médio. Eu aprendi muito com vocês no começo do ano passado, porque não é só trazer a mesma fórmula que tem na universidade e para cá. Por outro lado, o projeto de vida tem essa função também de levar vocês a pensarem também como uma pessoa universitária, né? Para brincar com essa ponte entre o ensino médio e a universidade. Então, muitas das coisas que eu falo dentro da aula de empreendedorismo na UNB ou na Faculdade Senac, eu também falo para vocês aqui no Projeto de Vida. Claro que num nível não tão profundo quanto numa universidade, mas vocês passam por isso. Por exemplo, o ESG, a gente discute com uma aula de hoje habilidade de fora econômica mundial, carreiras não linear, ESG, por aí vai. Mas é bem difícil, no sentido de ser bem diferente, na verdade. Sim. É bem diferente porque aqui com os alunos do ensino médio eu tenho que ficar pensando mais naquela fila do banheiro, né? Sim, são outras coisas. Nas piadas, então às vezes eu vou fazer uma pergunta que aí eu já sei que eu não posso fazer, porque pode gerar risadinhas, e aí os alunos se perdem, né? Quando nós estamos lá na frente, na universidade, todo mundo vai, aqui a gente tem que incentivar, tem que conversar um pouco. O que mais que eu acho que me chama atenção, assim? Acho que até o comprometimento também. Lá eu falo uma coisa, por exemplo, vou apresentar o trabalho na aula que vem sobre isso. Eu posso ficar tranquilo, por exemplo, no UNB, que os alunos vão estar apresentando o melhor trabalho possível. Aqui também, os alunos são muito dedicados, mas eu tenho que dar um pouco mais... Tem que ter uma cobrança mais. Tem que ter uma cobrança, acho que tem que ter mais mastigado ali um pouco de orientação, para que, de fato, chegue no melhor resultado. Mas também isso é bem tranquilo, gente, porque, assim, vocês estão aprendendo também, Eu não sei se vocês têm outra disciplina que vocês vão lá na frente e apresentam trabalhos. Tem?
Não. Acho que tem, mas raramente. Então, na nossa tem isso muito. O projeto de vida traz isso constante. De lá, hoje mesmo, todo mundo no primeiro ano foi lá na frente apresentar alguma coisa. Então, trabalha muito com essa criatividade, trabalha muito com ela no palco, para falar no microfone, e eu faço questão de que isso aconteça. Porque eu sei que tem pessoas que são mais tímidas, que, professor, hoje eu não quero. Mas, gente, eu também sou tímido, e se você não ficar treinando isso, não vai ter hora nenhuma para aprender. E quando chegar lá na faculdade já tá com um leque maior. Sim, porque lá na faculdade é hora de vocês é hora de trilhar mesmo a carreira profissional. Então, assim, se você já tiver essa habilidade um pouco mais desenvolvida, adaptada, essa bagagem, você não tirar de letras. E essa é a função nossa mesmo. Por exemplo, que vocês cheguem lá na frente já prontos também para destacar. E é legal, vocês ficam mais confiantes até para defender uma ideia, né? Sim. Aqui. E nesse novo ano, Paulo, tem alguma mudança na trilha do futuro, alguma novidade? Bom, a nossa mudança dentro do projeto de vida é que nós ficamos com uma matéria a cada 15 dias, né? Antes era toda semana, agora é uma a cada 15 dias. Então é também um desafio, porque tem que ser muito mais rápido porque vocês só me veem a cada 15 dias, né? Antes era toda semana. Então tem que ser mais rápido para ter começo, meio e fim dentro de uma aula só. Porque se eu continuar na outra aula, já perde um pouco o ritmo, né? Exatamente. E aí, nós temos também uma novidade, que é o projeto de vida universitário. À tarde, toda segunda-feira, às 3 horas, nós trabalhamos com um projeto mais prático, mais dinâmico. Nós fizemos uma visita para a Universidade de Brasília. A gente tem esse canal aqui, que é o Trilha do Futuro, que acontece dentro desse projeto universitário. Pelo menos 1 ou 2 vezes por mês, vão vir um convidado para vocês entrevistarem, as pessoas que participam do projeto para entrevistar. E a gente visita universidades, cria projetos também que vão ser apresentados em escolas públicas ou para a comunidade, porque é isso. O nosso projeto de vida é baseado em 3 pilares: quem eu sou, quem eu quero ser e o meu lugar no mundo, né? Então a gente aprende as nossas habilidades, a carreira, que tem tudo isso aqui a ver, e também como eu posso impactar a sociedade. São muitas coisas que a gente aprende aqui e a gente leva pra fora. E acho que você é nosso professor de projeto de vida, né? Todos já sabemos. Mas a gente queria saber um pouco mais da sua vida, seus outros trabalhos, o que você faz além da escola. Vocês querem saber? Os projetos que você tá. Bom, hoje eu estou aqui com o projeto de vida. Estou cuidando da assessoria de imprensa do Uniceplac. São mais de 25 cursos que eu faço toda a parte de imprensa, então eu tenho que saber o que esses cursos estão fazendo, a autoridade desses cursos, quais são os projetos desse curso, cada um. Então, assim, é um trabalho que eu gosto muito de fazer também, mas tem que ter muita concentração. Cuido de uma que se chama Hack Global College, você faz 2 anos no Brasil e 2 anos nos Estados Unidos, também nessa parte de assessoria de imprensa. Tem um que é focado em concursos públicos, que se chama, na área de educação, que chama Os Pedagógicos, que eu também faço parte da assessoria de imprensa deles. E as aulas, né? Como professor aqui, professor no Faculdade Senac, lá eu tenho um projeto de extensão que se chama Estúdio de Marketing, onde também os alunos produzem conteúdos para as redes sociais do Senac comigo. E na UNB, eu sou professor de empreendedorismo e lá a gente também tem alguns trabalhos voluntários. Entre eles, a gente está com hoje que se chama Cine Pipoca no Rolê. A gente tem uma Kombi, onde a gente leva esses cinemas para as pessoas que não têm acesso ao cinema. Então a gente... tem muitas coisas, né? Então a gente leva esses filmes, documentários, discute, tem bate-papo, é bem interessante. Eu também cuido da parte de comunicação do projeto. Paulo, e como que é para você ser diretor de algum projeto desse ou de alguma faculdade? Você tem que fazer uma entrevista, apresentar projeto? Para você ser professor por dentro da UNB, você tem que prestar o concurso. Você pode ser professor como um professor substituto, que é o meu caso, você vai lá, faz uma prova, presta concurso, ele tem um prazo de validade menor. Ou efetivo, que aí você passou, você vai ser ali com dedicação exclusiva, e aí você é efetivo, né, de fato. E tem aí o projeto, também você pode ser professor convidado ou professor voluntário. No meu caso, eu sou professor substituto, então eu tenho um prazo eu sou um professor temporário, digamos assim, na Universidade de Brasília. Porque também depende dos concursos que eles lançam. Então, nem sempre tem o efetivo. O último que eles tiveram foi esse de substituto. Nas outras escolas, por exemplo, o Senac também teve provas. Sim. E aí eu passei também e fui efetivo lá. Então, lá na Faculdade Senac eu sou efetivo. E a gente tem, nos outros, são convidados mesmo. E é legal essa pergunta, porque muita gente
é difícil a pessoa entender assim, me formei, como que eu vou então alcançar esse mercado, né? É network, é você criar uma conexão dentro do LinkedIn, é uma rede social que para carreira é muito boa, eu utilizo muito e funciona. Meus clientes foram de indicação e de LinkedIn também. Agora, dentro da Universidade de Brasília, é legal a gente ressaltar essa ideia do projeto de vida. Porque para você fazer um concurso de professor, você tem a parte da prova, né, que você é avaliado lá, mas tem a parte do currículo. E esse currículo, gente, é muito difícil. Eles não contam, por exemplo, ter o mestrado e doutorado, não conta como pontuação, porque eles já entendem que isso é obrigatório. É o mínimo que você tem que ter. Então, você tem que ter muitos artigos publicados, você tem que ter livros publicados, você tem que ter projeto de extensão, você tem que ter projeto com comunidade, você tem que participar de banca de aluno, você tem que orientar aluno. Então, é por que eu estou dizendo isso. Da mesma forma que isso acontece comigo, eu tenho que entender todo esse sistema para eu criar um projeto de vida, né, de ser professor, de uma meta. Eu quero ser professor efetivo da UNB, então eu tenho que criar tudo isso, né, não adianta só fazer a prova, eu tenho que criar isso. E não é da noite pro dia, é anos, né? Mas é bom que garante a isso, qualidade, né? Exatamente. São anos fazendo. Então, você tem que dedicar um tempo para você alcançar, ter um objetivo naquela carreira e alcançar aquilo. Isso vai para tudo, para ser um bom advogado, você quer ser um juiz, é difícil também, você tem que ter ali uma prova de um projeto de vida, mas você tem que colocar em prática. Certo. E agora, para encerrar, Paulo, se você tivesse que dar uma dica pra gente, para escolher uma carreira ou seguir alguma coisa nessa área, qual seria? Ótimo. Eu acredito que a gente tem que pensar nas nossas habilidades. Primeiro, o que eu gosto de fazer? O que eu sinto prazer em fazer? O que eu posso fazer isso com paixão mesmo? Eu tenho que ter muito cuidado na hora da gente escolher a carreira, da gente pensar também em questão de estabilidade financeira. A gente pode colocar isso aqui tudo dentro do nosso equilíbrio, equilibrar isso, o que a gente gosta, com estabilidade, com pensar como que essa profissão vai estar daqui a 10 anos. Isso é legal a gente pensar. Eu quero fazer tal coisa, mas como que isso aqui vai ser visto daqui a 10 anos? Tem muitas pesquisas que mostram isso, então a gente dedicar um pouco, né, nessa questão também. Mas, principalmente, pensar nas nossas habilidades que a gente tem, ou as quais a gente precisa investir nelas para melhorar ainda mais, né, naquela determinada carreira, e fazer o que a gente gosta. Acho que isso é o fundamental. Paulo, muito obrigado, viu, pela entrevista. Obrigado eu. Nosso convidado. Isso aí.